Oi, 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 povo do mar! Tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma semana de muito trabalho, animação. Eu estava ouvindo um pagodão aqui agora, aproveitando que Fausto deu com a saída. Só que eu tive que desligar, porque senão o YouTube me breca. Seguinte, teve gente que não entendeu o erro que eu cometi reforçando as longarinas. Deixa eu explicar aqui agora. Melhor, né? Agora, o meu serviço será reforçar o trincanis, que é essa peça aqui de baixo. Então, eu vou ter que pegar pecinhas como essa e colar aqui por dentro, certo? Além de colada, ela vai parafusada, né? O parafuso ajuda a colar, depois eu retiro o parafuso. O que eu fiz de errado? Eu parafusei aquela longarina ali, ó, por dentro, estão vendo? E quando o casco for virado, aquilo ali tudo vai aparecer, porque fica dentro do casco. E o correto é parafusar por fora, porque depois vai vir o compensado aqui, vai vir, né? Vai fechar o casco e a parte de dentro vai ficar limpinha, lisinha. Foi isso que eu fiz de errado. Deixa eu mostrar do outro lado. Ó, aqui eu fiz certo. A parte de dentro do casco tá lisinha. Depois, né, a gente vai lixar, ou vai envernizar, ou vai pintar. Veremos. Porque eu parafusei por fora. Ó, aqui eu fiz certinho. Parafusei por fora. Depois os parafusos serão retirados e acabou-se. Tem uns que não entraram direitinho, não. Abafa o caso. Ai, gente, ó, parafusar pra mim é o mais difícil desse serviço, porque nó, tem que fazer maior força, cansa pra caramba. É isso aí. Então, meus serviços são tirar todos esses parafusos de fora a fora, só Jesus na causa, mas agora eu vou começar a limpar a parte de dentro aqui assim, ó, do trincanis lá do outro lado, pra depois começar a colar, e eu vou deixar essa tortura de tirar parafuso pra depois. Bom, vocês querem ver os detalhes? Vou mostrar os detalhes. Tá cada vez mais difícil entrar aqui no casco. E ó, o resultado. É isso aqui, ó. Não tem jeito, gente. Pode botar calça jeans, o que for. Como eu tenho que apoiar pra poder entrar, aí acaba ficando roxo. Porque eu tô com muita gordurinha, é assim mesmo. Bora lá, ó. Aqui entrar é fácil, na verdade. O complicado é sair. Mas, ó, o que eu tenho que fazer agora? Estão vendo aqui, ó? Fausto teve que colocar umas cunhazinhas para deixar o trincanis retinho com as escoas lá fora. Então agora eu tenho que pegar o formão com o martelo, tirar esses pedacinhos aqui de cunha, porque senão eu não vou conseguir colocar essa peça aqui certinha, sabem? Quando eu for colar a peça, vai ficar ali, ó, afastado. A cola não vai, o grampo, parafuso, nada vai conseguir apertar isso aqui. Então eu tenho que tirar essas rebarbinhas aqui do cantinho. Tem que fazer isso de fora a fora. São 23 peças. Aí, o entra e sai é que machuca a perna. Aqui, pessoal, retirei aquelas pontinhas e tá pronto para colar. Por que que é tão importante quando nós colamos essa peça? Eu já vi logo depois recolhendo a cola que esburra aqui, ó, para facilitar quando eu tiver que colar o reforço. Agora eu tive pouquinho trabalho. Se tivesse aquele monte de cola esburrada aqui, nossa, demoraria muito mais, além da gente perder material, porque a cola que eu recolhi nós usamos em outro lugar. Ó, para sair, ó. Pra sair assim. Aí por isso que machuca. Já tentei de tudo quanto é jeito. Não consigo sair de outras maneiras.
Meu companheirinho tá aqui, né, Cedrinho? Ó, mais chato do que tirar parafuso é tirar grampinho. E os dedos... Ai, não tem jeito, a gente se machuca. E não tem como eu usar roupa de astronauta pra vir trabalhar aqui, né, gente? Isso não mata, não. Mostrei aí mais ou menos só pra vocês terem uma noção, tá, gente? Essa base aqui tá pronta pra receber o reforço de um lado e do outro também. Esses daqui, ó, que ficaram, apesar de eu limpar, fica essas manchinhas aqui, ó. A gente vai fazer só depois. Isso aqui não tem reforço nenhum, não. Só vai ter o acabamento e invernizado ou pintado. Oi, gente! Ontem eu trabalhei sozinha aqui no galpão, ouvindo o meu pancadão. Até rimou, ó. Fiz todos os reparozinhos, né, do trincanis, de um lado do outro. Lixei tudinho, preparei as tabuinhas, marquei, tudo nos conformes. Ia começar a colar à tarde, só que está faltando resina no potinho. E para transferir do galão para o potinho é meio complicado, eu tinha que esperar o Fausto. Só que o Fausto não comparecerá ao trabalho hoje novamente. Vou descontar o salário dele, porque está faltando muito. Mas enfim, eu vou ter que dar um jeito de transferir. Vou até filmar para ver se não vai dar ruim. Aí, como eu tinha um tempinho, né, à tarde, que eu iria colar, os cachorrinhos estão tocando terror. O que eu resolvi fazer? Resolvi tirar os grampinhos. E os grampinhos são assim, tem uns que saem fáceis, tem outros que são uns danados. Aí você fica com raiva e fala, eu vou tirar você, eu vou tirar você. Aí o grampinho fica lá, você vai tirar, você vai me tirar, mas você não sabe o que vai acontecer com você depois. E olha o que aconteceu comigo, ó. Ó, cadê a câmera aqui? Ó, bolhas nas mãos de tirar grampo. Mas não vai me parar não, eu vou furar isso aqui e vou começar a colar os reforços do trincanis. Machucado é foda. Hoje eu vou tentar fazer o serviço diferente. A gente vai trabalhando e vai facilitando o trabalho. Antes, não sei se vocês se lembram, eu estava batendo com o martelo os parafusos aqui para facilitar eu usar essa parafusadeira aqui. Só que requer força, chega uma hora que cansa pra caramba. Aí o Fausto falou para eu usar essa outra parafusadeira, fazer o furo previamente, depois colocar o parafuso, que vai ficar mais fácil para eu empurrar. Vai requerer menos força. Veremos. Olhem essa mesa. Tá suja, mas tá limpa, tá, gente? Não tem jeito, acaba pingando resina aqui e não tem como limpar. Gruda que não sai nem a pau.
Aí com o tempo eu troco essa toalha, ponho uma nova só por, sabe, desencargo de consciência, mas suja tudo de novo. Vida real é assim. Nos perguntaram sobre essa pecinha aqui, ó, esse utensílio que a gente usa para espalhar resina e ajuda muito. Isso aqui é o miolo de um rolinho de espuma. Nós tiramos a espuma e ficou assim. E este é o único rolinho que estamos usando desde que começamos a obra, acreditem. É só ter cuidado para não entrar resina aqui, ó. Entra, a gente tem que limpar, né? Para não endurecer e tá funcionando até agora. Melhor utensílio que nós achamos. Tem uns para comprar no mercado que são tipo um espiral, só que entra resina nesse espiral para limpar é difícil pra caramba. Esse daqui foi o melhor. Vou fazer resina aqui agora somente com aerosil. Nos perguntaram a diferença de quando a gente faz resina com aerosil e resina com pó de madeira. Eu achei que vocês tinham entendido com todos esses vídeos que nós mostramos até agora. Mas enfim, depois eu vou pedir pro Fausto explicar para vocês. Eu ia fazer um vídeo também explicando como fazer resina epóxi, só que, nossa, são muitas variantes, depende de marca para marca, cada marca tem um jeito de se trabalhar com as resinas, a gente tem que aprender a trabalhar com cada uma, tem umas que tem sensibilidade à temperatura, tem outras que tem sensibilidade... enfim, são muitas variantes e eu achei que eu ia entrar numa furada se eu fizesse esse vídeo, desisti. Enfim, quem for construir, trabalhar com resina tem que fazer um curso aí em algum lugar e aprender. Aqui nós aprendemos na marra, eu vou fazer uma resina aqui agora e a resina que eu tenho que fazer é uma textura que não pode ser tão líquida para não escorrer quando eu apertar com o grampo. E ela também não pode ser muito dura para não calçar. Eu quero que a cola una as duas partes. Essa é a outra parte que vai vir. Só que ela não pode ficar grossa aqui, que se eu enfiar um formão, forçar ela saia, entendem? Ela tem que se fundir. Então tem que ser uma resina, uma textura X, que eu consiga também recolher aqui embaixo quando eu apertar os grampos. Enfim, são vários detalhezinhos. E eu faço no olho, gente. É a prática. Eu faço no olho. Varia muito de serviço para serviço. Por isso que fica complicado eu ensinar vocês como fazer a resina. Aí você vai fazer um determinado tipo de serviço aí no seu barco e a resina vai escorrer, não vai colar direito, porque varia, né, as proporções de cargas que aqui a gente coloca no olho, porque na prática a gente já aprendeu. Entendeu? Agora eu vou furar essas bolhas, vai arder, enfiar a mão na luva e começar o trabalho. Eu quero mostrar para vocês essa touquinha aqui, ó, da marca Cadê a Minha Touca, da minha amiga Shirley, que são touquinhas para médicos e enfermeiros. E eu já tinha adaptado para o barco, porque, né, no barco nós temos que ficar com o cabelo bem preso na hora da navegação, para não ter problema de acidentes com cabelos, que tem muito acidente com cabelos de mulheres a bordo. E agora estou adaptando aqui para a obra, porque eu entro e saio muito, né, quando eu estou trabalhando. E outro dia eu tive que tomar um banho de álcool para tirar a resina que tinha grudado no meu cabelo todo. Aí coloquei essas touquinhas. Fausto gosta de amarrar a camisa na cabeça. Eu gosto de usar as toucas. São bonitinhas, né?
usei 250 ml de resina. Agora eu vou pegar, raspar esse restinho de cola aqui, colocar pro lado de cá, pó de madeira, e vou mostrar o que a gente faz com a resina de pó de madeira nesse trabalho. Vou mostrar esse aqui que tá com um espacinho maior. Vocês estão vendo essa falha aqui, ó? Ó, tem uma falhinha aqui, ó. Eu coloquei resina com pó de madeira antes, ó, pra já dar uma lambuzada ali. E agora eu vou empurrando essa resina que sobrou nesse cantinho de lá e no cantinho de cá. Às vezes não sobra nada de espaço, que eu quero dizer, nenhum. Às vezes tem um espacinho um pouquinho maior e a gente vai reaproveitando a resina que sobrou assim. Eu não fiz muita resina nos bloquinhos, porque hoje tá um dia muito quente. E aí a resina vai endurecendo e chega no final, quando tem esse restinho aqui, tá muito duro. Então eu prefiro fazer hoje, especialmente de pouquinho em pouquinho. Ó, eu pra ter certeza que eu empurrei a cola todinha lá dentro, eu vou fazendo assim, ó. Pegando aqui, empurrando. E aí eu vou ver aqui por cima, quando ela encostar lá. Vou mostrar uns detalhes para vocês. Esses grampos aqui em C são os melhores disparados com aquele grampo em L, se eu não me engano. E esses daqui são desde da construção do Grusaquete. Nós tínhamos vários que nós doamos para outros construtores. Se eu soubesse que Fausto queria construir outro barco, porque, né? Ele disse, Gotinha, o Grusaquete vai ser o meu último barco. E eu, bobinha, acreditei. Eu não teria dado, porque hoje esses grampos custam uma fortuna. E a gente tá fazendo malabarismos aqui, trabalhando com pouquinhos. A vantagem deles, além de prenderem muito bem, é que essa ponta aqui, ó, mexe. Então eu giro pra cá, consigo parafusar aqui, giro pra cá, consigo parafusar ali. Alguns estão travados, eu tenho que destravar, passar óleo, porque só isso aqui, esse movimentinho aqui ajuda bastante. Outro detalhe, vocês podem estar vendo que os grampos não ficam em lugares pré-estabelecidos, ficam em lugares aleatórios. É porque depende da tábua. Às vezes a tábua tá meio que empenada, assim, pra cá ou pra lá. Aí eu tenho que apertar mais aqui no canto, eu tenho que apertar mais no meio. Então, por isso que a posição dos grampos ficam diferentes. Aqui, por exemplo, eu tive que apertar aqui, porque ele tava meio abertinho. E eu vejo quando a cola tá saindo, se tá tudo certo. Eu chamo a peça no grampo e depois deixo preso no parafuso. E ficou muito mais fácil eu parafusar dando furinho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar um grampo só para vocês verem. Ficou muito mais fácil para mim. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só, hein? Peraí. Tem que acertar o comecinho aqui. Aí. Não, vai pular não. Aí, ó. Muito mais fácil. Mas eu consigo fazer sem esse barulhinho que dá uma irritação. Esse barulhinho de que o parafuso tá pulando, sabe? É isso aí. Só faltam 11 para eu terminar. Vim enviar os livros porque hoje fecha mais cedo, falta de pessoal, aí tem uns horários aleatórios muito loucos. Nós temos que nos adaptarmos. Restaurante Amarelinhos, que eu amo a comida, comidinha caseira, deliciosa, fresquinha todos os dias, um preço bem massa.
O único defeito é que eles não entregam a marmita em casa. Minha marmitinha, macarrão com almôndegas. Oh, Jesus, o que esse parafuso tá fazendo aqui? A ponta dessa máquina é esmaltada, não, é imantada. Eu tô querendo mostrar pra vocês como tá fácil tirar o parafuso. Aquele pré-furo que eu fiz com a outra furadeira, eu falei parafusadeira, mas é parafusadeira, furadeira, tudo a mesma coisa. Ai, não quer sair. Nossa, ajudou bastante, tanto para parafusar como agora para desparafusar. E a outra coisa, vai dar para reaproveitar esses parafusos por muito mais vezes, porque antes eu acabava machucando a cabecinha deles e agora não. Então o reaproveitamento aqui vai ser muito maior. Deve ter uns 300 aí pela minha frente. E vamos que vamos! Tô de folga. Quando eu digo que ele implica com o cachorro, ele fala que não. Fausto, para terminar o vídeo, porque o povo tem que te ver, responde aí por que você não fez direto uma tábua mais grossa ao invés de ter que fazer o reforço dessa colagem, do laminado. Tá. Porque o laminado, ele estabiliza a madeira. Então você vai fazer o quê? Vai botar as fibras assim. Quando uma tenta ir para lá, a outra vai ao contrário. Então ela estabiliza. Uma freia a outra. Então você tem uma madeira estabilizada para sempre agora. E ela se torna bem flexível e forte. Então essa tábua aqui é muito mais forte do que uma maciça. Ela não trinca. Tá? Ela se apodrecer, apodrece um lado só, não apodrece todo, porque você tem uma camada de epóxi no meio. A gente sempre tem que pensar na podridão. A podridão no barco de madeira é o bicho-papão, é a ferrugem no barco de aço, a eletrólise no barco de alumínio. Então a podridão é a água doce que promove geralmente. Então, se por acaso alguém furar, batente, não ver, uma parte vai apodrecer. Mas você substitui porque a outra estruturada está boa, que a água não passa. A não ser que o furo seja atravesse, né? Mas se atravessar, a água vai embora, não empoça. Então, o objetivo sempre é esse, de você fortalecer, sempre botando, sempre laminando, porque essa madeira trabalha muito também. Ela é muito sensível, ela é forte, leve, mas as veias dela, as fibras são todas trançadas. Isso faz com que, aquecendo e molhando, ela se torça toda. Assim não vai acontecer. Agora fala aí, Fausto, dessa vez eu fiz tudo certinho. Aqui? É. Fez tudo certinho. De fora a fora, você já conferiu? 15 anos, né? Não, para, Gutinho, para. Não. Fez tudo certinho, trabalhou, cortou a madeira certinha, fez melhor do que eu. A Guta é muito caprichosa do que ela faz. Mais do que eu. Ela é marceneira, eu sou carpinteiro. Eu faço a estrutura e ela faz o acabamento. Tanto é que se eu mexer, ela briga comigo. Nunca tá bom o que eu faço. Aí, galera, esse vídeo de hoje foi legal, não foi? Foi bom, não foi? Fausto ficou uns dias fora, já descontei o salário, muito tempo sem trabalhar. Tá, mas no próximo ele já vai estar Tive que repreender um monte de coisa com ela, e pererê, do jeito dela, A fera. Ele já chegou tirando meu pendrive, botando as músicas clássicas dele de novo, que eu venho trabalhar arrastada. Não, ela gosta de ouvir o funk me deixa nervoso. O funk me dá animação, gente. Um dia como hoje, 91% de umidade, frio, chovendo, tem que ter animação. Não, aí eu boto a música clássica, uma Enya, aí trabalha tranquilo. Aí eu quase durmo. Uma passarinha, ela é toda agitada. A diferença de idade é isso.
É isso aí, galera. É. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Não esqueçam de fazer o quê, Fausto? Dá o likezinho lá. Dislike não. Dislike não. Pode dar dislike. Importância não. Não tem problema não, pode dar o dislike, pode esforrar. A gente aguenta. Ai, tá, Até semana tchau, que vem. tchau. Tchau. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações.